Tenho que te contar algo que vai soar impossível, mas juro por tudo o que tenho de mais sagrado que realmente aconteceu. 3 noites atrás, Jesus Cristo apareceu para mim e revelou 7 sinais de alerta distintos de que o arrebatamento está mais perto do que a maioria de nós imagina. Ainda estou tremendo enquanto gravo isto, e para ser honesto, quase não publiquei porque sei como isso vai soar. Mas a mensagem não era apenas para mim, era para você, onde quer que esteja ouvindo. Antes de começar, diga nos comentários de onde você está me ouvindo e o horário local. Só quero saber que não estou falando para um quarto vazio. Se o que você ouvir tocar você, por favor, inscreva-se. Isso me ajuda a ter coragem para falar a minha verdade. Agora deixe-me contar o que aconteceu. Você sabe, eu tenho interpretado Jesus por 4 temporadas de The Chosen, e eu achava que entendia o que significava ter relacionamento com ele. Eu rezo o terço. Uso o aplicativo Hallow religiosamente, sem trocadilho. Vou à confissão regularmente. Jejuo. Leio as Escrituras. Tento viver com toda a fidelidade que posso. Mesmo assim, nada, e digo nada, me preparou para o que aconteceu 3 noites atrás. Estávamos encerrando uma longa noite de filmagens em Malta. A equipe estava cansada. Havíamos filmado por 16 horas seguidas. Eu estava espiritualmente exausto. Você conhece aquela sensação de vazio quando você se doa tanto que não sobra nada? Era onde eu estava. Interpretar Jesus pode parecer glamuroso, mas a batalha espiritual que acompanha isso é intensa. Algumas manhãs eu acordo e nem me sinto digno de vestir o figurino. Voltei para o meu quarto no Fenícia, um belo hotel no Porto, por volta da meia-noite. No papel eu deveria estar agradecido. Ali estava eu, vivendo um sonho incrível, retratando o Filho de Deus e tocando milhões. Em vez disso, eu estava lutando de verdade. O que eu não contei para muitas pessoas é que eu vinha tendo esses sonhos havia semanas. Não eram sonhos comuns, visões vívidas, quase proféticas, sobre o fim dos tempos. Eu via caos nas ruas, pessoas desaparecendo, famílias despedaçadas, e em cada uma voz repetindo: diga a eles, avise-os, o tempo é mais curto do que pensam. Eu ficava tentando rejeitar isso. Sou apenas um ator, eu dizia a mim mesmo. Quem sou eu para receber sonhos proféticos sobre o arrebatamento? Cresci na Igreja Ortodoxa Grega. Conheço intelectualmente a teologia da segunda vinda, mas não sou um profeta do fim dos tempos. Sou um cara de Nova York, abençoado com um papel extraordinário. Mesmo assim, os sonhos se intensificaram. 2 semanas antes, acordei suando frio após ver o que parecia um terremoto enorme. Ouvi a voz de Jesus claramente. As dores de parto estão acelerando. Liguei para meu diretor espiritual, o Padre Michael, e ele me disse para rezar, jejuar e buscar discernimento. Então eu fiz. Eu estava jejuando havia 3 dias quando esse encontro aconteceu. Não um jejum total, já que estávamos filmando, mas uma refeição por dia e água. Eu estava buscando desesperadamente a Deus sobre esses sonhos e o que ele poderia estar dizendo. Eu também carregava um luto pessoal. Minha avó, Yaya, havia falecido 2 meses antes. Foi ela quem instilou fé em mim quando criança. Ela me contava histórias de santos e milagres e de como Deus fala a pessoas comuns. Quando ela morreu, senti uma profunda sensação de orfandade espiritual, como se eu tivesse perdido a conexão com o lado místico da fé. Essa perda me deixou em carne viva. Além disso, o programa estava recebendo críticas. Quando você interpreta Jesus, todo mundo tem uma opinião. Alguns nos acusavam de sermos católicos demais. Outros diziam que não éramos evangélicos o suficiente. Alguns telespectadores ortodoxos se irritaram com interpretações. À medida que isso me afetava, comecei a questionar se eu estava fazendo mais mal do que bem. Então, eu estava ali, 2h30 da manhã, sentado à beira da cama, olhando para o Mediterrâneo. O luar tremeluzia sobre a água e eu me sentia quebrado. Eu rezei, mas não foi bonito. Eu basicamente discutia com Deus. Senhor, eu disse, não sei o que o Senhor quer de mim. Esses sonhos, esse papel, as críticas, perder a Yaya. Sinto que estou me afogando. Se o Senhor está tentando me dizer algo,
Preciso que seja claro. Não consigo continuar no embalo. Eu estava chorando. Aquele choro feio que vem do fundo da alma, fruto de exaustão total. Então aconteceu. A temperatura do quarto caiu. Não era o ar-condicionado, era outra coisa. A presença de algo santo encheu o espaço. Os pelos do meu braço se arrepiaram e senti, de modo avassalador, que eu não estava sozinho. Olhei para cima, e lá estava ele. Eu sei o que você está pensando. Eu estava exausto, jejuando, emocionalmente esgotado. Acredite, considerei todas as explicações racionais, mas aquilo não foi alucinação ou sonho. Foi tão real quanto eu falando com você agora. Jesus estava de pé junto à janela. Parecia como eu o imaginava, mas não exatamente como eu o retrato no programa. Ele parecia mais alto do que eu esperava. Talvez 1,83 m, com olhos bondosos que continham ao mesmo tempo sabedoria e tristeza. Seu cabelo era mais comprido, castanho avermelhado, e a pele tinha um tom oliva que revelava raízes do Oriente Médio. Mas o que me arrebatou foi sua presença, uma mistura impossível de amor infinito e autoridade absoluta. Ele vestia uma túnica branca simples que parecia brilhar suavemente. Quando ele olhou para mim, senti-me totalmente visto. Não apenas observado, mas conhecido. Cada segredo, cada falha, cada dúvida lhe eram visíveis, e ainda assim, ele me amava. Ele disse meu nome, e sua voz era impossível de descrever. Terna, porém poderosa, familiar, porém de outro mundo. Meu filho amado, ele disse. Eu caí da cama, literalmente despenquei no chão e tremi. Passei 4 anos estudando e interpretando esse homem, mas estar em sua presença é indescritível. Consegui sussurrar. Senhor, não sou digno. Sou apenas um ator. Ele sorriu, e aquele sorriso foi como o nascer do sol. Digno, ele disse. Meu filho, dignidade nunca foi o requisito. Ele se aproximou, não tanto caminhando, mas deslizando, e sentou-se numa cadeira em frente à minha cama. Eu continuei no chão, tremendo, mas me senti seguro, mais que seguro. Senti-me em casa. Você tem tido sonhos, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, Senhor, respondi, mas não os entendo. São do Senhor, ele respondeu. São, e hoje à noite eu vou lhe mostrar por quê. Imediatamente, o quarto do hotel pareceu esmaecer, embora eu ainda pudesse ver seus contornos. Espiritualmente, estávamos num lugar como o limiar entre a terra e o céu. A presença de Deus era tão intensa que eu mal conseguia falar. Eu só conseguia ouvir. Ele disse, o tempo é mais curto do que o meu povo percebe. As dores de parto estão acelerando. Os sinais estão por toda parte, mas muitos estão dormindo. Muitos estão distraídos. Muitos esfriaram. Eu quis fazer 1000 perguntas, mas sua presença me deixou em silêncio. Vou lhe mostrar 7 sinais. Ele continuou. 7 avisos de que o tempo da minha volta está próximo. Não para criar medo, mas para inspirar prontidão. Não para provocar pânico, mas para incentivar preparação. Você vai compartilhar o que eu lhe mostrar? Perguntou. Quem sou eu para isso? Respondi. Você é o meu amado, ele disse com gentileza. Você é quem eu escolhi para este momento. Você confia em mim? Naquele instante, olhando em seus olhos e sentindo seu amor me envolver como um oceano morno, percebi que eu não tinha escolha. Não porque eu fosse forçado, mas porque o amor me constrangia. Sim, Senhor, eu disse. Vou compartilhar tudo o que o Senhor quiser que eu compartilhe. Ele sorriu, e uma paz profunda repousou sobre mim. Contudo, sob essa paz havia urgência, a sensação de que o que eu estava prestes a ver mudaria tudo. Então deixe-me mostrar o que está por vir, ele disse. Deixe-me revelar os sinais de que meu retorno está mais próximo do que qualquer um imagina. Eu ouvi enquanto imagens e impressões vinham, cenas que pareciam tanto profecia quanto advertência. Ele disse que revelaria 7 sinais, avisos claros e convites ternos, para que eu pudesse alertar outros, não para assustá-los, mas para instigar que escolhessem a prontidão com amor e esperança. Foi então que as visões começaram.
O que ocorreu a seguir, realmente não tenho palavras suficientes para descrever. Jesus estendeu a mão para mim, e quando a segurei, foi como estar conectado à fonte de energia do cosmos. De repente, eu conseguia perceber tudo, não apenas com os olhos, mas no íntimo do espírito. Era como se ele estivesse infundindo entendimento direto no âmago da minha alma. O primeiro sinal, ele disse, e sua voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, é o aumento de catástrofes naturais, mas não apenas em frequência, também na ferocidade e no modo como chegam no tempo. Imagens começaram a piscar diante de mim como um filme rápido. Terremotos traçando padrões estranhos, furacões se formando de maneiras improváveis, vulcões despertando após séculos de dormência. Ainda assim, não era um caos aleatório. Havia um ritmo, como contrações de trabalho de parto, ficando cada vez mais próximas. Olhe mais de perto, Jesus disse. Veja o que outros não estão percebendo. Então eu entendi. As catástrofes não estavam apenas aumentando em número, elas aconteciam em sequências particulares e em locais com ressonância bíblica. Terremotos ao longo de falhas perto de Jerusalém. Agitação vulcânica em regiões mencionadas no Apocalipse. Tempestades se organizando em padrões que, quando mapeados, quase lembravam uma contagem regressiva. Eu sussurrei. Senhor, quando? O quando exato não cabe a você saber, ele disse. Mas a estação. A estação é agora. Diga-lhes para vigiar Israel. Diga-lhes para observar os padrões climáticos. Diga-lhes que, quando a própria terra começar a gemer com mais frequência, a minha volta se aproxima. Eu ainda tentava absorver aquilo quando a segunda visão me atingiu. O segundo sinal, Jesus prosseguiu. É a grande apostasia dentro da minha igreja. Mas não a apostasia que a maioria imagina. Eu vi milhares de congregações, auditórios lotados, produções elaboradas, música alta, e ainda assim não havia presença, não havia Espírito Santo. Era como assistir a conchas bonitas sem nada vivo dentro. Muitos do meu povo substituíram o encontro por entretenimento, Jesus disse, e ouvi a tristeza em sua voz. Escolheram conforto em lugar de convicção, prosperidade no lugar de perseguição, popularidade no lugar da verdade. Pregam um evangelho que não pede sacrifício, nem entrega, nem transformação real. A visão mudou e vi pastores, alguns que eu reconhecia da televisão, em pé diante de multidões enormes, e suas palavras pareciam vazias. Falavam de bênção sem arrependimento, de amor sem santidade, de céu sem cruz. Eu protestei. Mas, Senhor, ainda há igrejas fiéis e pastores fiéis. Se sim, ele respondeu, e eles se tornam cada vez mais preciosos para mim. No entanto, a grande apostasia não é apenas falso ensino. É a perda do primeiro amor. Muitos que começaram ardendo estão frios. Muitos que eram chama hoje, mal tremeluzem. Vi crentes rolando o feed do celular durante o louvor. Vi congregações se dividindo por política em vez de se unirem em oração. Cristãos mais indignados com suas opiniões do que famintos pela minha presença. Isso partiu meu coração, e eu podia sentir que partia o dele também. O terceiro sinal, ele advertiu em tom de cautela, é a normalização do que eu chamo de abominação. As visões seguintes foram dolorosas de ver. Vi crianças sendo instruídas em ideias que contradizem o desígnio que Deus deu à humanidade. Vi o matrimônio sendo redefinido, o gênero tratado como fluido, a vida desvalorizada nas pontas, os não nascidos e os idosos. Mas não era apenas a existência do pecado. O pecado sempre existiu. O que me alarmou foi como o pecado estava sendo celebrado, exigido, até forçado sobre quem se opõe. Quando uma cultura não só tolera, mas exige participação naquilo que eu chamo pecado, Jesus disse. Quando essa cultura pune quem defende a justiça, quando se chama ao mal de bem e ao bem de mal, essa sociedade se torna madura para o juízo. Vi cristãos sendo demitidos por suas convicções. Vi crianças removidas de pais que não afirmavam ideologias destrutivas. Vi pastores detidos por pregarem a verdade bíblica. Ainda assim,
vi também um remanescente de crentes que se recusava a se curvar, que escolhia sofrer em vez de comprometer. Estes são os meus fiéis, Jesus disse com um orgulho sereno. São eles que brilharão como estrelas na escuridão. O quarto sinal, continuou, é a convergência de tecnologia e controle. Essa visão foi talvez a mais fria. Vi um mundo em que praticamente toda transação, cada movimento, cada palavra falada, era monitorada e governada. Mas não parecia opressão. Era vendido como conveniência, segurança, progresso. Vi pessoas formando filas, ansiosas por receber marcas nas mãos ou nas testas que lhes permitiriam comprar e vender, viajar, participar da sociedade. Os que recusavam eram transformados em párias, incapazes de funcionar na nova ordem. A tecnologia já existe, disse Jesus. A infraestrutura está sendo montada. As pessoas estão sendo condicionadas a aceitá-la. Quando a crise chegar, e ela chegará, clamarão pelo próprio sistema que as enredará. Mas então, vi outra coisa. Crentes que haviam se preparado, que formaram comunidades de fé que cuidavam uns dos outros fora do sistema. Eles eram perseguidos, sim, mas mantinham a liberdade e estavam cheios de alegria. O quinto sinal, e agora eu podia sentir a intensidade crescer. É a erupção de engano tão convincente que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Vi falsos profetas produzindo prodígios impressionantes. Vi sinais e maravilhas que pareciam absolutamente autênticos, mas desviavam as pessoas do verdadeiro evangelho. Vi figuras religiosas que falavam de unidade e amor com grande eloquência, enquanto, na verdade, uniam multidões ao redor de uma mentira. O engano final do inimigo não se apresentará como flagrantemente mau, Jesus alertou. Será belo, cativante e aparentemente justo. Prometerá paz, harmonia e soluções para os maiores problemas da humanidade, mas sua moeda será a negação da exclusividade de Cristo como caminho ao Pai. Vi uma religião mundial se formando, tomando emprestado elementos do cristianismo enquanto arrancava a exclusividade de Cristo. Tolerava tudo, exceto a verdade de que Jesus é o único caminho para a salvação. Muitos serão enganados, ele disse triste, porque buscaram a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. O sexto sinal, prosseguiu Jesus, é um surto sobrenatural de fome espiritual entre os perdidos. Essa visão carregava esperança. Vi pessoas em muitas nações, de repente, desesperadas por verdade. Vi ateus caindo de joelhos em oração. Vi adeptos do New Age abandonando antigas práticas para buscar o Jesus real. Vi muçulmanos e hindus recebendo sonhos e visões de Cristo. Antes que o fim venha, disse Jesus, derramarei o meu espírito de modos não vistos desde Pentecostes. A colheita será imensa, mas a estação será breve. Os que estiverem prontos colherão almas como nunca antes. Vi crentes comuns, pessoas como eu e você, usados de maneiras extraordinárias, curas, milagres, evangelização sobrenatural. Parecia o livro de Atos se desenrolando novamente, mas em escala global. É por isso que lhe digo estas coisas, Jesus disse. Não para incutir terror, mas para despertar prontidão. Meu povo deve estar preparado para a maior colheita da história. O sétimo sinal, e sua voz se tornou muito solene, é a sacudida final de tudo o que pode ser sacudido. A última visão foi a mais poderosa. Vi estruturas econômicas desabando da noite para o dia. Vi governos caírem, nações lançadas ao caos, pessoas em pânico enquanto os pilares em que se apoiavam ruíam ao redor. Ainda assim, através do tumulto, vi a verdadeira igreja erguer-se como nunca. Quando tudo mais falhar, disse Jesus, apenas o que está fundado sobre a rocha ficará de pé. Essa sacudida final peneirará o trigo da palha, as ovelhas dos bodes, o verdadeiro do falso. Vi crentes antes considerados fracos revelarem força e fé assombrosas. Vi congregações pequenas e cambaleantes se tornarem faróis de esperança em suas comunidades. Vi os mansos herdarem a terra, exatamente como ele prometera. Mas, Senhor, eu sussurrei quase inaudível, quanto tempo temos?
Ele me olhou com tanto amor e tristeza. Os sinais estão acelerando, ele disse. O que antes levava décadas agora leva anos. O que levava anos agora leva meses. As dores de parto estão muito próximas umas das outras. Lembre-se, prosseguiu, eu não venho como ladrão para o meu povo. Aqueles que vigiam e se preparam perceberão os sinais e se aprontarão. Eu venho como ladrão apenas para os que dormem, os despreparados. Então ele fez algo que me desfez por completo. Estendeu a mão e tocou meu rosto, e eu senti cada gota do seu amor pela humanidade fluir através de mim. O amor que ele tem por você, por cada pessoa que verá isto, por cada alma na terra, era avassalador. Diga a eles, ele disse, que esses sinais não se destinam a aterrorizar, mas a despertar. Diga que, mesmo na hora mais escura, eu estou com eles. Diga que o que parece o fim é, na verdade, o começo de tudo o que prometi. Eu chorava incontrolavelmente agora. Não de medo, mas pela magnitude do seu amor e pelo peso do que ele me pediu para compartilhar. Ele disse novamente, diga claramente que estou voltando em breve, não para derramar ira sobre o meu povo, mas para libertá-lo, não para trazer juízo sobre os que me pertencem, mas para vindicá-los. A escuridão que se aproxima parecerá esmagadora, mas o brilho da minha luz a ofuscará, mais do que qualquer coisa que já conheceram. Quando essas palavras ecoaram, as visões começaram a se desfazer. No instante seguinte, eu estava de volta ao meu quarto de hotel. Embora sua presença não tivesse sumido, ele ainda estava perto, ainda tangível, ainda absolutamente real. Mais uma vez, ele perguntou, você vai dizer a eles? Minha voz tremia ao responder, sim, senhor. Mas como? Como posso convencê-los? Como os ajudo a se preparar? Ele deu aquele sorriso radiante de novo, do tipo que atravessa todo o medo. Não é você quem convence, ele disse. Sua tarefa é apenas compartilhar o que testemunhou. O Espírito confirmará, e quanto à prontidão, entenda isto. Preparação não é centrada em acumular mantimentos ou construir abrigos. Embora a prudência prática tenha seu lugar, a preparação verdadeira é relacionamento. Relacionamento comigo e uns com os outros. Exorte-os a reconciliar-se comigo agora. Exorte-os a perdoar sem demora. Exorte-os a amar sem hesitação. Exorte-os a espalhar a boa nova, enquanto ainda há tempo, pois a janela está se fechando. Então, tão rápido quanto apareceu, ele se foi. Mas sua proximidade permaneceu. Suas palavras ficaram gravadas para sempre na minha alma. Fiquei acordado o resto da noite, sobrecarregado, incapaz de processar tudo. Quando a manhã veio e o sol nasceu sobre Malta, eu soube que nada seria como antes. As águas do Mediterrâneo cintilavam, o céu brilhava, as antigas muralhas de pedra permaneciam inalteradas, e ainda assim eu via tudo diferente, como com olhos eternos, olhos que viram o para sempre, olhos que encararam diretamente o rosto de Cristo. A ironia do momento me atingiu. Eu estava programado horas depois para filmar o Sermão da Montanha, interpretando Jesus enquanto ele proferia suas palavras mais famosas, logo depois de eu próprio ter recebido dele, em pessoa, a mensagem mais vital da minha vida. Às 6 da manhã, inquieto e trêmulo, liguei para Dallas Jenkins. Cedo demais eu sabia, mas eu não conseguia guardar isso. Jonathan, ele atendeu sonolento. Tudo bem, não precisamos estar no set até... Dallas, interrompi. Preciso te contar algo. E você pode achar que enlouqueci. Ele fez uma pausa e então disse, cauteloso. Certo. O que aconteceu? Então eu contei tudo. O encontro, as visões, os 7 sinais, cada detalhe jorrando como uma torrente. Quando terminei, o silêncio pairou na linha. Finalmente Dallas disse, Jonathan, eu te conheço há 4 anos. Você é uma das pessoas mais centradas e humildes que já conheci. Se você diz que isso aconteceu, eu acredito em você. Mas me diga, você consegue filmar hoje? Acho que eu preciso filmar hoje, respondi. De algum modo, isso parece conectado. E de fato estava. Quando cheguei ao set, Elizabeth Tabish me olhou de imediato e disse, você está com cara de quem viu um fantasma, ou algo ainda maior.
Eu a puxei de lado, junto com o George e alguns do elenco, e contei o que ocorrera. George chorou abertamente. Elizabeth apertou minhas mãos, dizendo que também vinha tendo sonhos incomuns, não iguais aos meus, mas igualmente inquietantes. Então chegou o momento de filmar o Sermão da Montanha. Eu tinha sido escalado para falar as bem-aventuranças, aquelas bênçãos atemporais do reino. Quando comecei, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, senti sua presença descer novamente. Não era mais atuação, era proclamação. As palavras ardiam de realidade. Os membros da equipe ficaram em silêncio. Alguns choraram. Nosso diretor de fotografia depois confessou que precisou interromper a filmagem por um instante, porque a presença de Deus estava esmagadora. Quando a cena terminou, Dallas me chamou de lado e disse com assombro: "O que quer que tenha acontecido com você na noite passada mudou algo. Aquilo não foi atuação, foi algo muito mais profundo." Nos dias seguintes, eu não conseguia escapar da mensagem. Os 7 sinais se repetiam o tempo todo na minha mente, e confirmações surgiam por toda parte. Enquanto eu rolava as notícias, prática que normalmente evito, manchetes saltavam aos olhos: terremotos na Turquia e na Síria, erupções vulcânicas na Itália, tempestades violentas varrendo os Iwari. O primeiro sinal se desdobrando diante de nós. Depois vieram relatos de declínio da igreja no Ocidente, junto com pregadores da prosperidade ganhando influência, pastores flagrados em escândalos enquanto proclamavam bênção sem arrependimento, o segundo sinal em movimento. Mais manchetes: crianças retiradas das famílias por recusarem conformidade ideológica, cristãos demitidos por sua fé, leis compelindo crentes a negar a consciência. O terceiro sinal se manifestando. Histórias tecnológicas encheram os feeds. Nações testando moedas digitais, implementando IDs biométricos, desenvolvendo sistemas de crédito social, a infraestrutura do apocalipse sendo erguida enquanto a sociedade aplaudia como inovação, o quarto sinal se desdobrando. Mas o que mais me tocou profundamente foi o vislumbre do sexto sinal. Mensagens inundavam as plataformas de The Chosen. Céticos e ateus, confessando sentir-se estranhamente atraídos por Jesus. Muçulmanos descrevendo sonhos com Cristo. Buscadores fazendo perguntas urgentes sobre a fé. Uma fome se espalhava como fogo. Então percebi que eu não podia permanecer em silêncio, custasse o que custasse. Ainda assim, o medo pesava. Quem sou eu? Pensei. Sou um ator, não um profeta. Quem vai acreditar que encontrei o Senhor dessa maneira? Toda vez que eu vacilava, porém, sua presença voltava, e suas palavras ressoavam. Você vai dizer a eles: "E aqui estou eu. Ouça-me, isto não é um conto para te amedrontar. É um chamado à prontidão, uma convocação para despertarmos a hora extraordinária em que vivemos. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, por favor, não demore. Os sinais estão aumentando. O tempo é curto. Ainda assim, sua misericórdia não tem fim. Seus braços estão abertos. Você não precisa se tornar perfeito antes. Não precisa ser digno. Apenas venha como está. Se você é crente e esfriou, deriva na rotina, perdeu o primeiro amor, é hora de despertar. Busque-o com urgência. Reze com sinceridade. Leia as Escrituras como se sua vida dependesse disso, porque depende mesmo. Se você é pastor ou líder, eu lhe suplico, pregue a verdade completa. Não ofereça apenas os fragmentos que confortam. Fale de pecado e arrependimento, do custo do discipulado, de santidade juntamente com amor. Um evangelho diluído não será mais suficiente. Se você foi ferido por pessoas da igreja, traído ou maltratado, por favor, me ouça. Eu sinto muito, mas não permita que falhas humanas o ceguem para o amor divino. Jesus não é como aqueles que o feriram. Ele é graça impecável, verdade perfeita, compaixão infalível. Dê a ele uma chance. Se você está em aflição agora, dificuldades financeiras, doença, relacionamentos quebrados, ansiedade ou desespero, saiba disto. Ele vê você. Ele conhece sua luta. E em breve,
Ele voltará para fazer novas todas as coisas. Não se renda ao desespero. Permaneça firme. A redenção está próxima. Deixe-me orar por você agora, onde quer que esteja. Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo a isto neste momento. Tu conheces os corações, os fardos, os medos, os anseios. Para os que ainda não te conheceram, peço que o teu Espírito Santo os atraia docemente para ti. Remove todo obstáculo, toda mentira, todo engano que os impede de sentir teu amor. Para os crentes que esfriaram, peço um fogo renovado. Reacende o primeiro amor. Dá-lhes nova fome pela tua presença, pela tua palavra e pela tua vontade. Ajuda-nos a viver com urgência e propósito. Para os feridos, peço teu consolo. Para os temerosos, tua paz. Para os perdidos, tua direção. Para os fracos, tua força. Senhor, prepara a todos nós para o que vem, não pelo medo, mas pela fé. Não com pânico, mas com propósito. Ajuda-nos a estar prontos. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a brilhar como luzes em lugar escuro. Vem depressa, Senhor Jesus. Estamos prontos por ti. Amém. Ao terminar esta gravação, fico voltando a algo que ele me disse naquela noite. O que parece o fim é, na verdade, o começo de tudo o que prometi. Essa verdade é a esperança que quero deixar com você. Sim, dias difíceis estão chegando. Sim, o mundo vai escurecer em alguns lugares. Mas para os que pertencem a Jesus, o melhor ainda está por vir. Não estamos esperando um final, estamos aguardando o amanhecer de uma nova criação. Isto não é derrota, é a aproximação da vitória. O Rei está a caminho. Quando ele chegar, toda lágrima será enxugada, toda injustiça será reparada, tudo o que foi quebrado será restaurado. A morte será tragada pela vida, o pecado não mais existirá. E nós o veremos face a face, assim como eu o vi naquela noite em Malta. Quero encontrar você lá. Quero celebrar com você em seu reino. Quero me juntar a você em adoração ao redor do seu trono. Mas essa escolha precisa ser feita agora, enquanto ainda há tempo. Não espere. Não adie. Não presuma que terá outra oportunidade. Os sinais estão ao nosso redor. As dores de parto estão acelerando. A estação é curta, mas seu amor é sem limites. Sua graça o sustentará. Seus braços estão abertos. Venha para Jesus. Venha agora. Venha como está. Ele espera por você. Que todo coração solitário encontre pertencimento. Que toda alma cansada seja fortalecida. E que a esperança renasça, agora mesmo, neste exato momento. Se esta mensagem tocou você e você decidiu seguir Jesus, ou se reconciliar com Ele, por favor, me diga nos comentários. Eu leio cada comentário e oro por cada pessoa que me procura. Também compartilhe este vídeo. Sei que é longo e intenso, mas se esta mensagem realmente veio do Senhor para o seu povo precisa ouvi-la. Não permita que o medo ou o orgulho o impeçam de compartilhar algo que pode mudar a eternidade. Obrigado por ouvir. Obrigado por acreditar. Obrigado por fazer parte deste momento crucial da história. O Rei está vindo. Você está pronto? Eu amo você. Jesus ama você ainda mais. Até nos encontrarmos novamente, aqui ou na glória, continue vigiando, continue orando, continue crendo. Maranata, vem, Senhor Jesus.